A gente tinha falado anteriormente, né? Nós vamos falar da apresentação das medicações de forma onde você tem a solução, ou seja, você vai ter uma porção de soluto e uma porção de solvente, ok? Somente para as soluções, eu não estou falando nada dos medicamentos sólidos, só dos medicamentos líquidos, que você tem uma parte sólida e uma parte líquida, soluto e solvente, causando uma solução. Nós vamos ter os frascos ampolas, as ampolas, os frascos e os frascos em gotas. Então, eu vou mostrar para vocês. Infelizmente, eu não tenho o frasco aqui, mas é só a gente lembrar do frasco que tem amoxicilina, cefalexina, que a gente dá para criança na maioria das vezes, né? Então, esses são considerados como frasco. O frasco ampola. Nós vamos ter, nesse caso, a apresentação desta forma, né? Qual a diferença, né? O que diferencia um frasco ampola de uma ampola? O frasco ampola, ele tem essa borrachinha aqui no meio, onde você vai perfurar com a agulha para injetar o líquido e para retirar após a solução, tá? Então, ele vem de uma forma mais resistente. Nesse caso, eu já tenho ele transformado em forma líquida, tá? Mais pra frente até mostro pra vocês ele em forma sólida, faço a diluição pra vocês. Mas aqui eu tenho a forma já transformada em forma líquida, porque ele veio em pó e eu acrescentei o líquido. Porém, a gente também tem a apresentação deste medicamento já em forma líquida. Ele vem pronto, tá? Em forma líquida, já foi feito na indústria farmacêutica a mistura do soluto com o solvente. E aí você só vai perfurar essa borrachinha para fazer a retirada do medicamento. Lembrando que ao perfurar essa borrachinha, eu estou abrindo o sistema, eu estou abrindo a embalagem, né? Eu estou fazendo uma porta de entrada. Porém, ao retirar a agulha, ela é uma borrachinha autoselante, ela vai fechar, tá? Antes de fazer a perfuração, eu tenho que fazer a desinfecção do frasco, dessa borracha. Movimentos únicos, uma vez apenas. Tá? Então, eu tenho aqui o frasco ampola. Eu também teria a apresentação deste frasco ampola de coloração escura. Por que eu tenho esse frasco ampola em coloração escura, Rê? Porque ele é um medicamento fotossensível. É um medicamento que ele precisa ter a proteção contra a luz. Então, quando você ver a apresentação de uma ampola, frasco ampola, né, nesta coloração, significa que ele tem sensibilidade à luz. Mas a mesma coisa, tem a borrachinha aqui, tá? A gente age da mesma forma. Nós vamos ter a ampola. Como é que é a apresentação da ampola? Eu tenho a apresentação da ampola em forma de plástico, tá? Então, é um material não frágil, então, ou seja, não é um material quebrável. Essa é a apresentação geralmente que a gente encontra alguns medicamentos. A gente tem que lembrar que o plástico, de uma certa maneira, ele é mais agravante para o meio ambiente, né? Mas o vidro também. Mas é só para a gente lembrar que algumas medicações vêm nisso. Qual é o problema desta medicação vindo nesta embalagem? A forma de abrir. Às vezes você vai abrir ela e você acaba tendo que forçar, você acaba perdendo a medicação, porque você não consegue visualizar se o líquido está aqui, né? Então, a gente tem algumas deficiências dessa embalagem. O bom dela é que ela não quebra, mas ela tem essa dificuldade também na hora de fazer a abertura. A ampola, como que é? Aí eu tenho a ampola, né? Aqui a apresentação de ampola para vocês em vidro. Essa ampola também tem coloração âmbar, né? Ou seja, ela é fotossensível, então na hora de preparar e de administrar, eu não posso deixar ela muito tempo exposta à luz, tá bom? Então, aqui a gente tem a ampola, esse é o gargalo, e aí é legal, essa daqui não tem a apresentação para quebra. Qual é a apresentação? Às vezes tem uma bolinha aqui, que aí você tem que, é a parte mais frágil da ampola. Então, por exemplo, se a bolinha estivesse aqui, eu faria esse movimento claro, sempre com uma gaze, né, para proteger, mas eu quebraria sentido oposto. Se a bolinha estivesse aqui atrás, porque aí a forma de quebrar é sua, a forma de fazer a abertura é sua. Eu só tenho que lembrar
Que neste caso, quando tem a bolinha, ou eu faço assim, ou eu viro ela, deixo a bolinha para trás e faço ao contrário. A abertura da ampola é sua. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui na hora de abrir essa ampola é o líquido, né? Só porque eu quero mostrar, tá vendo? Ó? O líquido tá aqui em cima, eu tenho que fazer ele descer. Como que eu faço ele descer, Rê? Às vezes você precisa dar umas batidinhas, tá vendo? Ó? Ele não desceu todo e ele precisa descer, senão eu perco medicação, tá vendo? Ó? Tenho pelo menos uma gota do medicamento aqui. Então eu preciso fazer com que ele desça. Nem sempre é fácil, gente. Porque na hora que eu quebrar, eu vou perder este líquido aqui. Aí, pronto, a gente desceu a medicação, tá? E agora a gente tem o frasco em gotas, tá? O frasco em gotas eu jamais vou aspirar medicação em gotas em ml. Então é uma dica para vocês. Toda vez que a gente for trabalhar com frasco em gotas, a gente vai pensar apenas em gotas. E aí, uma dica para vocês, que é importante lembrar, que 20 gotas é igual a 1 ml. Sempre lembra disso. 20 gotas é a mesma referência que 1 ml, ok?